pessoal! Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe o seu dia, sua casa e o seu coração nessa manhã, em nome de Jesus, amém? E hoje nós estamos aqui para continuar falando sobre a vida de Jesus, sobre o seu ministério, sobre um momento muito importante em que Jesus chama alguns homens para serem seus amigos, seus ajudadores numa missão muito especial, que era de falar do amor de Deus para todas as pessoas do mundo. Isso mesmo. Na aula passada nós vimos como Jesus chamou seus primeiros amigos, ajudadores, que foi Simão, Pedro e o seu irmão André, não é mesmo? Então, na aula de hoje, nós vamos falar de mais amigos que se juntaram a Jesus nesse chamado. Mas antes, gente, de começar a nossa história, eu gostaria de mandar um abraço bem apertado para uma menininha linda que fez aniversário na semana passada. Ela mora em Portugal e ela se chama Mili. Mili, um grande beijo para você, minha linda. Que o Senhor Jesus continue abençoando o seu coração para que você possa levar o nome dele por onde quer que você for. Amém? Um forte abraço da Tia Ju para você. E agora, pessoal, vamos começar a nossa história e vamos ver quem são os homens que o Senhor Jesus chamou para perto de si para ser seus melhores amigos? Então, vamos lá! O nosso texto está em Lucas 6, versículo 12 e 13. Jesus se retirou para o monte para poder orar ao Pai. Era noite e Jesus passou ali a madrugada inteirinha orando naquele monte. Ele sabia que no dia seguinte teria que tomar grandes decisões e Jesus sempre orava antes. Pela manhã, quando o dia amanheceu, Jesus então terminou de orar e foi ao encontro dos seus seguidores, dos muitos que o seguiam. E naquele momento, Jesus escolhe 12 homens, 12 discípulos, também chamados agora de apóstolos, para que naquele momento, a partir daquele dia, eles andassem junto com Jesus, aprendendo tudo o que eles precisavam para cumprir a missão juntamente com Jesus, de espalhar o amor de Deus para as pessoas e anunciar a salvação. Jesus chama Simão Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, outro Tiago, Simão, Tadeu e Judas Iscariotes. Pessoal, vocês viram como Jesus elegeu os seus 12 amigos, os seus 12 ajudantes? Uma coisa ele fez, ele chamou cada um pelo seu nome. Qual é o seu nome? Será que você sabe o que significa o seu nome? Por que a sua mãe deu esse nome para você? Pergunte para os seus pais para saber a história do seu nome. Jesus, ele não se esquece de ninguém. A gente até esquece às vezes, né, o nome de alguém, mas Jesus não esquece, não confunde. E ele conhecia cada um daqueles homens e ele sabia o grande potencial que aqueles homens
teriam nas mãos de Deus para serem usados por Deus. E você, tem muitos amigos? Você conhece todos eles pelo nome? Pois é, Jesus, ele escolheu esses homens para o ajudá-lo na missão que ele veio fazer aqui na terra, que foi espalhar o amor de Deus, a palavra de Deus para as pessoas. Jesus, ele escolheu ali aqueles 12 homens. Vamos lembrar do nome de cada um deles? O primeiro que ele escolheu, que nós vimos na aula passada, sobre o primeiro chamado, foi de quem? Foi Simão, Simão Pedro. Lembram dele, gente? Ele era irmão de André. Olha só, ele era irmão de André e eles estavam aonde? Vocês se lembram aonde eles estavam quando Jesus os chamou primeiro? Eles estavam lá na praia, lá no Mar da Galileia, quando Jesus passava por lá. E eles eram o quê, gente? Eles eram pescadores. Isso mesmo. Cada um desses homens tinha uma profissão diferente. E Jesus sabia o que cada um fazia. Jesus chamou pessoas simples, pessoas que nem eram conhecidas pela sociedade, mas ele chamou elas para fazer elas conhecidas no mundo inteiro, através da luz dele, da palavra dele. Isso mesmo. E Deus, Jesus, ele quer usar você para falar do amor dele para todas as pessoas. Cumprir com essa missão que ele nos deu de sermos amigos dele, de sermos seus discípulos, seus seguidores, né? Outras pessoas que Jesus chamou, quem foi? Tiago. Ele chamou Tiago e o seu irmão. Quem era o irmão de Tiago? Vocês se lembram? João, que também estava lá na praia, no Mar da Galileia, quando Jesus chamou Simão Pedro e o seu irmão André. Logo depois, Jesus chamou Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, e estavam ali na praia também. E eles largaram tudo para servir a Jesus. Depois, Jesus passou por um outro local e chamou Filipe. Isso mesmo, Filipe. E também chamou Bartolomeu, ou Natanael, também conhecido assim. E Jesus chama Filipe e Bartolomeu. E depois chama também Mateus. Isso mesmo, Mateus tem um livro na Bíblia com o nome dele. Isso mesmo. E lá em Mateus nós podemos encontrar toda a história de Jesus. Mateus, naquela época, ele era um cobrador de impostos. Você sabe o que é isso? Cobrador de impostos era aquele homem que cobrava taxas, cobrava dinheiro das pessoas para poder servir ao Império Romano naquela época. Só que, gente, um cobrador de impostos, às vezes, eles cobravam mais do que era necessário das pessoas, sabe? Então, as pessoas não gostavam desses cobradores de impostos. E Mateus era um deles, mas que foi chamado por Jesus e foi transformado para a glória de Deus. Depois, Jesus também chamou Tomé. Isso, Tomé era um outro discípulo de Jesus. E cada uma dessas pessoas, gente, era uma pessoa diferente. Era uma pessoa que tinha um trabalho, que tinha uma vida normal como todos nós temos. E cada um desses homens tinha uma personalidade diferente. Uns eram mais difíceis de se lidar, mais teimosos, como foi Pedro. Outros, como Tomé, eram um pouco desconfiados. É isso mesmo. Só que todos eles, diante de Jesus, para Jesus, eles eram iguais. E eles eram corações
representavam corações que precisavam da presença de Deus para serem transformados num grande homem de Deus para poderem cumprir a missão junto com Jesus. Depois, Jesus chamou outro Tiago e também chamou a Tadeu, um outro homem que se tornou discípulo de Jesus. E, por fim, Jesus chamou um outro Simão e também chamou Judas Iscariotes, que lá na frente nós vamos ver que foi o único discípulo que acabou traindo Jesus, traindo a sua amizade e não valorizando aquilo que Jesus tinha para ele. Então, gente, Jesus, nós vemos que ele dá oportunidade para todas as pessoas para se chegarem perto dele, para poderem conhecer a ele. E quando Jesus elegeu esses 12 discípulos, Jesus deu algumas instruções para eles. Jesus falou assim: olha, vocês vão agora espalhar essa notícia do amor de Deus, as boas novas. Mas quando vocês forem para essa viagem, a viagem normalmente, né, gente, tem que ter uma mala para levar roupa, um monte de coisas, né? Só que Jesus falou assim para eles: vocês vão levar algo nessa mala. E vocês sabem o que Jesus mandou eles levarem na mala? Vamos ver? Olha só. Jesus mandou eles irem com a mala vazia, gente. Isso mesmo. Jesus falou para eles: não levem nada para essa viagem, porque tudo Deus proverá para vocês. Não levem roupas, não levem comida, não levem nada. Vão apenas com a autoridade que eu dou a vocês, a autoridade de Deus, do Espírito Santo, que será sobre cada um de vocês. E vocês vão e curarão enfermos, expulsarão espíritos maus das pessoas, vocês irão ressuscitar mortos, vocês terão poder sobre vocês para fazer tudo isso em meu nome, no nome de Jesus. Eles não podiam curar ninguém se não fosse no nome de Jesus, porque o único nome que cura, que liberta e que salva é o nome de Jesus. Por isso Jesus falou: vocês vão fazer isso em meu nome, no nome de Jesus, porque não há outro nome, crianças, tão poderoso, com muito poder para fazer milagres e maravilhas. Ainda hoje, Jesus quer usar eu e você para poder curar enfermos, levar uma palavra de ânimo, de alegria para as pessoas e para fazer o nome dele conhecido sobre toda a face da terra. Jesus também deu a seguinte instrução para os seus discípulos: quando vocês forem, vão de 2 em 2. Vão juntos, não vão sozinhos. Uma coisa muito interessante nessa instrução, né? Porque Jesus, ele sempre quer nos dar um amigo, uma pessoa para que nós tenhamos comunhão, de podermos trabalhar juntos, fazer a obra do Senhor e também para que nós possamos nos ajudar, um ajudar ao outro. Por isso Jesus mandou eles irem de 2 em 2, porque Deus ama quando as pessoas elas estão em comunhão, um com o outro, fazendo com que assim eles possam trabalhar juntos para o Senhor. Ele também falou o seguinte: procurai as ovelhas perdidas e anunciai que o reino dos céus está próximo. Então essa era a mensagem dos discípulos para as pessoas. Arrependam-se dos seus pecados. Assim como João Batista já tinha falado muito antes, arrependam-se, porque o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. E Jesus também falou assim para eles: não se preocupem com o que vocês vão falar, porque eu
colocarei as palavras na boca de vocês. Deus colocará as palavras na boca de vocês pelo Espírito Santo e sejam luz. A palavra de Deus, lá no livro de Mateus, fala assim, gente. Mateus 5, capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que essa palavra possa ser o nosso versículo para a gente guardar na nossa cabecinha e no nosso coração. Criança, você foi chamado por Jesus pelo seu nome, para que você possa brilhar como uma estrelinha brilha. Você possa brilhar a luz de Jesus na sua vida. E como que você vai brilhar essa luz de Jesus na sua vida? Mostrando para as pessoas que você é cópia de Jesus, que você é discípulo de Jesus. E vocês lembram o que nós falamos na aula passada? O que um discípulo tem? Lembra o que nós falamos? Que um discípulo, ele tem mãos para servir, ele tem um coração obediente, ele quer ser parecido com Jesus, ele faz o bem e ele sempre ajuda as pessoas. Jesus, ele quer chamar, corações, ele quer chamar vidas, ele quer fazer você pescador de almas, de corações, como nós vimos na aula passada. Vamos espalhar a luz de Jesus, como os discípulos fizeram. Por onde você passar, lembre sempre que você é um discípulo, que você é cópia de Jesus. Lembre de ser gentil com as pessoas, de ser sempre disponível para ajudar em casa, os seus pais, a professora. Tenha um coração voluntário, um coração que quer mais e mais de Deus. Que você possa sempre ouvir, porque os discípulos, eles andavam com Jesus bem pertinho para ouvir o que Jesus tinha para ensiná-los. Eles queriam aprender e Jesus ensinou os discípulos a orar, ensinou eles a levar o amor de Deus para as pessoas. Eles aprenderam muito com Jesus e nós também precisamos aprender cada dia mais com o nosso Senhor Jesus. Não se preocupe, porque Ele vai nos dar as ferramentas. Como assim ferramentas? Quando Jesus falou para os discípulos não levarem exatamente nada para a sua viagem, Jesus estava convidando os seus discípulos apenas a confiar em Deus, a depender de Deus, a confiar e saber que Deus iria mandar tudo o que eles precisassem. E a única ferramenta que eles precisavam para aquela viagem era a presença de Deus, do Espírito Santo, para ajudá-los a fazer a boa obra, a levar libertação, amor às pessoas que precisavam tanto de uma bênção. E por isso os discípulos viajavam por muitas cidades para assim cumprir a missão, que era levar o evangelho a todas as pessoas. E hoje Jesus quer fazer de mim e de você um discípulo, um missionário que leve a palavra de Deus para todas as pessoas, para que elas possam assim conhecer o grande amor do Senhor Jesus por elas. Amém? Essa é a nossa aula de hoje, crianças. Vamos ser discípulos. E se você não assistiu a outra aula do que um discípulo precisa, vá lá depois e assista a aula anterior. E Deus vai te abençoar muito, muito e muito nessa jornada. Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade de aprender do Senhor. Eu te peço, Senhor, me ajude a ser um servo do Senhor, uma cópia de Jesus, um discípulo, para que eu possa levar o teu amor por onde quer que eu vá. Me capacita, Senhor, me ajuda. Eu te entrego a minha vida, o meu coração e te peço, Senhor Jesus,
Fica comigo, porque eu quero estar bem pertinho do Senhor a cada dia. Abençoa a minha família, a minha vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Que Deus possa abençoar a sua vida e que possamos estar juntos aqui na próxima aula para aprendermos mais do nosso Senhor Jesus. Amém? Um grande beijo para vocês e compartilhe com seus amigos essa aula para que assim a palavra do Senhor possa chegar a milhares e milhares de pessoas na face da terra. Amém? Um grande beijo. Fique com Deus. Bye!